Exercício 19. Eu tenho dois geradores, os dois com tensão de 20 volts, mas o primeiro tem uma resistência interna de 3 ohms e o segundo uma resistência interna de 6 ohms. Eles são ligados em paralelo. E esses dois geradores são ligados a uma carga de 8 ohms e pede-se para calcular a corrente na carga, a corrente em cada gerador, o rendimento de cada gerador e o rendimento da associação. Então eu desenhei aqui, só um minuto. Eu desenhei aqui o circuito completo, onde eu tenho o gerador 1 e o gerador 2 em série. Lembrando que quando eu tenho dois geradores e eles têm a mesma tensão, que no caso aqui os dois têm uma tensão de 20 volts, eu posso fazer um circuito equivalente para eles. Tensão em paralelo, ela se mantém, então a tensão total é de 20 volts, e a resistência em paralelo, eu faço essa equação aqui. 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Ou seja, dá uma resistência equivalente de 2 ohms. E aí eu fiquei com esse circuito um pouco mais simples. Uma tensão de 20 volts, em série com uma resistência equivalente de 2 ohms, e em série com a carga que vale 8 ohms. Com isso, eu tenho a tensão, tenho a resistência. A resistência eu calculo a corrente. A corrente é tensão total dividido pela resistência total. A tensão total vale 20 volts. E a resistência total é a resistência da carga mais a resistência equivalente, que é, como elas estão em série, eu somo as duas. Chego no resultado que a corrente total é de 2 amperes. Já atualizei aqui. 2 amperes é a corrente total do circuito. Esse é o item A. Item B, ele quer saber não só a corrente total, como a corrente em cada gerador. Para isso, vamos relembrar aqui o circuito paralelo. Circuito paralelo, quando eu tenho vários elementos em paralelo, a tensão de um é igual à tensão do outro. Eles têm todos o mesmo valor de tensão. Portanto, se essa tensão aqui, a tensão nesse elemento veio de um paralelo, se eu calcular esse valor de tensão, naturalmente eu estou calculando a tensão no resistor I1 e a tensão no resistor I2. Então faço que a tensão no resistor equivalente é a resistência equivalente vezes a corrente que passa por ele, ou seja, a resistência equivalente a gente calculou que vale 2 ohms e a corrente que passa por ele a gente também calculou que vale 2 amperes. Portanto, a tensão no resistor equivalente vale 4 volts. Com isso, se a tensão no equivalente vale 4 volts, significa que todos os elementos que estão em paralelo, eles também têm 4 volts. Agora eu consigo então calcular a corrente que sai de cada gerador, porque eu tenho a tensão e a resistência. Então, a tensão que passa por esse resistor I1 é a queda de tensão dele, que é a tensão do resistor equivalente, dividido pela sua resistência, ou seja, 4 dividido por 3, que dá um valor de 1,33 amperes. É uma dízima periódica, 1,333. O mesmo para o segundo gerador. No segundo gerador, a corrente que sai do gerador é a tensão dividido pela resistência. Eu estou calculando em cima só do resistor. Então, a corrente do resistor é a tensão do resistor dividido pela sua resistência. Cheguei no valor de 0,66. Uma dízima periódica também, que é 0,6666. Mais um detalhe. Quando o circuito está em paralelo, se eu somar todas as correntes dos elementos em paralelo, tem que dar a corrente total. Vamos ver se isso se aplica. Então, se eu somar 1,33 com 0,66, tem que dar a corrente total, que é de 2 amperes. Então, bateu o resultado. Esse é o item B. O item C e o D
O item C, ele quer o rendimento de cada gerador. E o item D, ele quer o rendimento total da associação. E eu não posso fazer o rendimento de cada gerador porque eles não estão separados. Eles estão dentro de um sistema, funcionando juntos. Então, um está interferindo no outro. A resistência interna de um está interferindo na resistência interna do outro. Portanto, eu só posso calcular o rendimento total, que fica valendo para o gerador 1 e o gerador 2 também. Então, eu calculo o item C e o item D juntos. Isso baseado no circuito equivalente que a gente já tinha montado. Para calcular o rendimento, eu faço a potência elétrica dividida pela potência motriz total. Então, a potência motriz, como que eu calculo? É a tensão do gerador vezes a corrente que sai do gerador. Ou seja, 20 vezes 2, que dá 40 watts. A potência elétrica, eu calculo pela tensão da carga vezes a corrente da carga. Mas como eu não quero calcular a tensão da carga, que é U, eu substituo U, pela lei de Ohm, eu substituo por R vezes I. Então, ficaria R vezes I. Aliás, desculpa, R vezes I. Ou seja, fica R vezes I ao quadrado. Então, a resistência da carga vale 8 ohms e a corrente 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 8, 32 watts. Por último, eu calculo o rendimento. O rendimento é a potência elétrica dividido pela potência motriz. Ou seja, 32 dividido por 40 vezes 100, que dá um rendimento total de 80%. Isso vale para todos os geradores, então, porque o sistema está todo integrado. Dessa forma, eu tenho a corrente da carga, que é a corrente total, vale 2 amperes. A corrente I1 vale 1,33. A corrente I2 vale 0,66. Se eu somar as correntes dos dois geradores, dá a corrente total do circuito. E o rendimento do gerador 1, 2 e o total são os mesmos, que são 80%.